Se você cansou de trabalhar para um chefe que não reconhece seu trabalho e nem te remunera por isso e quem sabe até humilhação você já passou, é possível você mudar essa situação trabalhando pela internet e com um canal Dark no YouTube sem nem mesmo aparecer, ganhando de 5 a 20 mil reais com o YouTube, assim como eu mesmo faço. Clica no link da descrição e eu te mostro como fazer. Essa consagração da Rússia, ela foi infinitamente atrasada. A um ponto de que, na verdade, já está rolando, em grande parte, os acontecimentos, talvez, do terceiro segredo, quando os do segundo... Sim. As pessoas começaram a olhar o segundo nos acontecimentos do terceiro. A Rússia, ela tinha um... A Rússia, ela é uma herdeira do Império Bizantino. Sim. Ela fala que ela é a terceira Roma, mas o problema dela ser a terceira Roma é que ela uniu a igreja ao Estado de uma maneira... de uma simbiose, né? Que já não tem mais sequer a conexão com o antigo Império Bizantino, porque já é a igreja depois do fim do Império Bizantino, então é a igreja nacional. Essa igreja nacional cria uma série de distorções. Acho ainda melhor a Rússia, mesmo com a igreja nacional, em comparação ao comunismo bruto da época da KGB, que basicamente estava lá. Mas há uma simbiose. Então eu não entendo a Rússia como cumprindo a sua vocação. Entendi. No sentido real. Se você olhar a guerra da Ucrânia, já que já estamos chutando balde de tudo mesmo, a guerra da Ucrânia eu vejo como uma guerra muito complicada. Por quê? Você tem o Putin, que é um cara da KGB, e você tem o Zelensky, que é um cara financiado pelo George Soros, ligado ao globalismo ocidental, que é um ator. Sim. Essa é a briga. E aí eu olho para isso e falo, cara, que loucura. Você pega, por exemplo, a guerra Israel-Palestina. Muitos doadores do Partido Democrata Americano são Israel. Muitos militantes são Palestina. Então você está vendo uma guerra civil dentro do Partido Democrata e isso tendo repercussão num conflito do outro lado do mundo, que as pessoas que estão morrendo não tem nada a ver com o maluco progressista se matando nos Estados Unidos. Sim. Sobre esse negócio. Então, hoje, essas guerras modernas, elas têm um alto grau de artificialidade. A Rússia não é a campeã da defesa da salvação do Ocidente. Então, é por isso que eu levantei esse assunto. Desculpa te interromper, Guilherme. Porque uma boa parcela da população mundial está vendo no Putin essa defesa do cristianismo. E falando, ele é o remanescente, ele é o último conservador, ele é o último cristão, ele vai recristianizar o mundo. Mais uma vez, eu acho que isso aí é uma estratégia de propaganda que eles estão colocando junto com o Alexander Dugin, que é o mentor intelectual dele. E eu acho que a proximidade que o Putin tem com o Trump, e uma certa amizade ali que eles não confessam, né? Eu acho que isso aí está abrindo um cenário para Trump e Putin aparecerem nesse mundo aí para 2025 para frente como os restauradores do cristianismo, mas tudo uma grande fachada. Por isso que eu levantei esse tema. Quando a KGB virou à direita, você vê que o bicho está pesado. Que o mundo não é para principiantes, mal. Então, como é que você inverte o negócio? Primeiro a gente mata quanto você virou de esquerda também para a KGB ser o grande paradigma da direita, cara. Exatamente. Diz menos sobre a KGB do que diz sobre nós, entendeu? Sim. Aí eu olho um cenário desse e eu falo, cara, é um cenário meio escatológico. Porque esses caras estão se colocando como falsos messias. O partido mais à direita do Brasil é o PCO, né? Sim. Nesse momento. Essa é a loucura que a gente está... O discurso tá todo embaralhado, né? Não, porque é isso, cara. Porque a gente foi tão para a esquerda, novamente, que a KGB tá parecendo... É isso aí, você pegar o comunismo old school, os caras estão parecendo direita, porque a gente enlouqueceu. Eu não acho que o Putin é a salvação do Ocidente. Não, e muita eu gente acho que essas guerras modernas são artificiais. E eu acho que isso daí, cara, as pessoas... Esse vazio, as guerras vão voltar forte agora. Sim. Acho que só vai crescer. Não tô outras guerras. Claro. A Pax Americana já era. O detalhe que eu vejo aqui é que, aí puxando escatologia bíblica, né, cristianismo e tal, muita gente não percebe que o anticristo, quando a gente imagina o anti, né, essa preposição grega, a gente imagina automaticamente o cara que é contrário a Cristo. Mas também pode ser considerado um substituto. Uma falsa versão. Pseudo-Cristo, né? Um pseudo-Cristo. Né? Um falso Cristo no sentido de uma versão parecida, porém falsificada. Então, essa guinada para a direita no mundo e esse renascimento dessa defesa do cristianismo, por essas figuras, eu vejo como altamente perigoso, porque parece um protótipo de falsos cristos. Porque ambos estão se colocando contra isso. Lá nos Estados Unidos,
muitas pessoas estão falando, olha o Trump, o julgamento dele foi totalmente injusto. Ele foi julgado ali numa região que todo mundo era contra ele, ele pediu para trocar e tal. Então é como se ele estivesse padecendo ali de uma paixão de Cristo. O calvário dele. Aí né? começa a aparecer um monte de pinturas e imagens dele crucificado, Trump crucificado e tal. Fudeu, né? Caralho. Entendeu? Só falta agora ele morrer e ressuscitar, que é o que muita gente está especulando que isso aconteça. Que ele sofra algum tipo de atentado, tome um tiro, sei lá, e aí ele fica um tempo lá no hospital, depois volta e os caras, ressuscitou. Então pode parecer muito louco isso, mas esse discurso está sendo pregado. Rolou aqui no Brasil, né? É. O cara com o sobrenome era Messias. Então, né? esse discurso está sendo pregado por muitos grupos lá nos Estados Unidos e, por outro lado, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, muita gente está vendo o Putin como esse cara também, que está lutando contra os globalistas, está tentando proteger a Rússia da influência dessa agenda globalista e vai ser o restaurador do cristianismo. Isso... Mas isso não vai rolar, isso aí É. fake.